E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para. Por quê? Pera. Antes de iniciar, vamos deixar um recadinho pra... os caras fazem isso também, vamos fazer também, vai que dá Aquele certo. recado? Tem recado, tem recado. Olha lá. Galera, já está no ar os nossos 2 conteúdos em e-book. Um falando sobre 100 dicas feito por Roberto Secato. O Roberto estava semana passada aqui no podcast com a gente. E o outro falando sobre renda fixa. Então, pessoal, dê uma força pro canal. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar falando isso. Por favor. Vão lá, é material muito bacana, o preço tá bem tranquilo. A gente fez um descontão para estar iniciando aí nessa parte, certo? Nesse material voltado ao conhecimento, voltado sobre investimento, né? São É o 100 dicas dicas e o de renda fixa, que é bem completo. São 7 e-books, 7 e-books. certo? Falando desde do começo ali, parte de mercados, finanças, tudo até parte de investimento mesmo em renda fixa, né? É isso aí, falando sobre alocação, sobre Isso. otimização. Os 100 dicas, cara, é muito top também. É Deu mais básico. Mais de 50 Deu páginas. mais de 50 aí, páginas. Pessoal. É um conteúdo bem extenso. Boa. Falando sobre Fala renda tudo. fixa, sobre ação, sobre mercado, sobre boleta. Galera, então Tudo. dê essa força aí pro canal. Compartilhem com seus amigos. Fala sobre os nossos conteúdos. É um material muito bacana. Vai estar aí na descrição para vocês acessarem. E agora, continua assistindo o nosso podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam de novo, mas eu não faço a mínima em qual episódio está hoje. Cara, eu acho, eu não me engano, tô na dúvida aqui, mas eu acho que é o 50. Sério? 50º, né? É? É o episódio 50, cara. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 50. Vou colocar uns foguinhos aqui estourando aí. Bomba no carro. Bum. A gente volta. A gente volta. Surgindo no meio da... Nossa, não. Pode... Bom, hoje é dia 4/5, quinta-feira. O dia que nós estamos certo? gravando, vocês estamos estão gravando, vendo isso no domingo, ou na segunda, ou na terça, ou ETs estão assistindo isso no futuro. Ou aí por diante. Só que 4/5, né? Dia 3 teve a reunião do cupom. Certo? Que é Mais a uma. Terceira, quarta do ano? Eu acho que é... Não lembro. Cara, não lembro. Também não lembro. Tá, é uma reunião do cupom aí, né? Mais uma. Pessoal, a gente não preparamos. Vocês vão ver que a gente trouxe notícia, a gente vai ler, vamos bater um papo e vamos fazer o link com os investimentos, tá? Mais um episódio aí de vendo papo. notícias e falando um pouco. Tá em alta, né? Quem acompanha as notícias aí, a gente vê muito esse debate do Banco Central com o nosso governo atual. O governo fazendo... mais do nosso presidente, né, cara? do nosso presidente ali. Mais do presidente fazendo muitas críticas e querendo tirar o foco, a atenção dos problemas econômicos que existem no mundo todo e direcionando para um ponto só. E, gente, não é assim que a banda toca. Acho que a menor preocupação que a gente tem agora é isso. Mas, como ele vem comentando muito isso daí, vem caindo muito na mídia, trouxe aqui uma das notícias que são de 2 dias atrás, dia 2. O Haddad comentando um pouco, né, que dando a opinião dele, de conhecedor do assunto, para baixar os juros, certo? E as indicações, né, diretoria do Banco Central também, que podem sair essa semana, né? Saíram essa semana. Isso aí é um pouquinho antes. Você vê que o Haddad disse que dá para baixar os juros. Isso já é uma certa pressão, né? Uhum. Quando o ministro da Economia vem e fala isso, já é tendencioso, já meio querendo direcionar o cupom a poder entrar nessa linha e baixar os juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira que o Comitê de Política Monetária do Brasil, do Banco Central, Copom, já poderia iniciar o processo de corte dos juros baixos da economia nessa semana. Questionado por jornalistas se já seria viável baixar a Selic, ele respondeu, dá, né? É uma opinião muito formada, aí, 2 palavras. Qual que é um ponto? Bastante relevância. Por mais que tem... o que acontece? A gente tem no mês de março, nós tivemos uma inflação um pouco menor, certo? E aí o pessoal acabou se apegando nisso para poder falar que dá para baixar a taxa de juros. Só que o Banco Central, ele olha como um todo.
Aí o governo se apressou para poder apresentar uma proposta fiscal mais nova, só que essa proposta não sabemos quando que ela vai entrar em votação, quando que ela vai entrar em pauta. O que está certinho nessa proposta tem alguns entraves. É óbvio, o mercado financeiro, quando recebeu a proposta, isso vocês devem estar acompanhando, o mercado financeiro reagiu de forma positiva, mas isso não quer dizer que a proposta foi boa, é porque o mercado financeiro não esperava nada, entendeu? E aí, como veio alguma coisa, poxa, estão tentando fazer alguma coisa. Esse foi o posicionamento. Só que, por um outro lado, as informações que vieram, o que está vindo ali da parte fiscal, não dá base para você olhar assim, numa perspectiva muito positiva. Nós aqui, nós olhamos para isso, para tudo que foi falado, para a ideia do texto, a ideia da reforma fiscal, e ainda é meio complicado. A gente ainda não tem um norte, algo que realmente vai funcionar, porque toda a proposta está muito centrada na receita. Exato. Certo? Então, não existe mais o teto que nem era, você tem um mínimo que vai ser obrigado a fazer desde que tenha receita. Só que a receita é um problema. Porque a receita ela vem ou do crescimento do país, certo? Ou do crescimento da economia, o crescimento do PIB, quer dizer que você está produzindo mais, e aí o governo acaba arrecadando mais porque está sendo vendido mais produtos. Só que se você tem uma perspectiva de queda da atividade econômica, então de onde você vai tirar essa receita? Aí a outra solução era trabalhar alguma coisa na parte de imposto. Então, por mais que a gente vai falar aqui, bater um papo sobre a taxa de juros, mas aí são alguns pontos que, óbvio, que o governo está jogando para baixo do tapete, está desviando, está saindo do assunto, mas até agora nós não temos nada. A proposta não está nem rodando na Câmara, não está sendo discutida. O que está sendo discutida na Câmara agora, no momento, é a CPMI referente lá ao 8 de janeiro. Então, não tem como. O Banco Central está olhando para tudo isso e levar em consideração que, acima do Banco Central, quem passa a tarefa para o Banco Central fazer o controle da taxa de juros, o grupo que faz isso tem a participação do próprio Fernando Haddad, certo? Exato. O Conselho Monetário Nacional. Então, esse é um ponto. A coisa já está meio complicada. E o Banco Central, por mais que tenha muita pressão do governo, muita pressão do Lula, o Lula está o tempo todo batendo, falando, querendo desviar o foco e falar que o problema da economia está sendo o Banco Central. Gente, não é isso. Não é isso, entendeu? Precisa ser feita uma outra parte, precisa ser ajustado o outro lado. Eu também entendo que a taxa de juros muito alta é ruim, não é bom, não é bom para ninguém. Só que é complicado, né? Não é tão simples. Não é simplesmente a taxa de juros, né? Não é você só ir lá, mexer a taxa de juros, baixar e pronto, o problema do país está resolvido, né? Não, muito pelo contrário. A Dilma fez isso no governo dela, segurou preço, segurou a taxa de juros, se manteve, depois estourou, não teve o que fazer, a taxa de juros chegou a 14,25. Uma hora a conta chega, né? Não tem jeito. E aí isso é um ponto, pessoal, que é legal olhar para o passado, é legal olhar para o que foi feito lá atrás, para os erros que foram cometidos, e independente de governo, todo mundo errou, tá? Tem erro no governo Fernando Henrique, erro no governo Lula, Dilma, muitos erros no governo do Bolsonaro, entendeu? Então, o que a gente está falando aqui não é questão de politicagem. Aprender com os erros. Aprender com os erros. E não querer cometer os dar mesmos essas erros novamente. canetadas, né? Daí, querendo ou não, você É uma canetada. se intrometer em algo que você não tem jurisdição ali, né? Isso. Porque não pode fazer isso, né? Vou falar assim. E quando foi feito, deu problema. Exato. Isso daí já foi feito e deu o que deu. Então, não é, né? Acho que é tradicionalmente do brasileiro não aprender com os erros. Não olhar para o passado, e não é um passado dos Exatamente. anos 90, dos anos 80, não. A gente está falando de 2015, 2016, entendeu? Onde o Brasil entrou num buraco muito pior do que os anos problemáticos com a pandemia. O governo, os anos de 2015 e 2016 foram terríveis, que não se compara com a economia. Desculpa, que não se compara com os anos da pandemia. Isso. Tem noção disso? Por quê? Por questão de erros econômicos. Exatamente. É muito complicado isso, pessoal. Tem muitas pessoas que não entendem, mas uma decisão econômica errada, cara, ela arrebenta a economia. Propaga por
vários anos. Por vários Vários anos. anos. E tanto é que a gente começou a sair do sufoco em 2019. Isso. Entendeu? Começou ali em 2019, aí, pô, toma uma porrada com o Covid vendo em 2020. Então é muito complicado. E isso também, pessoal, é um patamar Brasil, patamar mundial, Estados Unidos, Europa, tudo, tá? Não é, vamos falando só do Brasil, não. Então, qualquer consequência que o governo tem errado, em qualquer país, Vai dar. vai dar esse reflexo, tá? O Brasil, como ele já tem um histórico, né? Para quem já acompanha mais aí a parte de economia brasileira e política também, sabe que o Brasil é de ciclos, né? A gente tá bem, daqui a pouco cai, sobe mais um pouquinho, cai e assim vai. Nunca a gente consegue estabilizar numa Infelizmente tem crescente, aquela algo do história do voo tipo. da galinha, né? O voo da galinha sobe. Bom, Quem lembrar daquele da Economist, lembra disso? isso. A Economist lá no É. começo dos anos 2000 tem o Cristo voando, aí depois, anos depois, tem o Cristo voou e vem de cabeça para baixo. Então, são erros que vão se repetindo, né? Estão se repetindo e nada é feito para mitigar isso daí, né? Precisa virar essa chave, precisa parar um pouco com uma coisa que eu lamento do governo atual, cara, é que fica olhando muito no passado e fica ainda tem muito essa ideia de ele é o inimigo. O inimigo da vez é o Roberto Campos Neto, certo? Ele é o inimigo da vez. Marque num papelzinho. A hora que começar, a taxa de juros se a inflação continuar como está indo, numa tendência de queda, eu acredito que para a próxima reunião já tenha Essa eu esperava que fosse estabelecer, era meio que consenso no mercado, alguns ali esperando talvez uma queda de 0,25 ou não, mas eu acredito que da próxima em diante possa ter essa queda. E tem a perspectiva de no final do ano tá mais baixa, entendeu? É só acompanhar aí o relatório Focus que vocês vão conferir. Então, eu espero que isso possa vir a acontecer, vai acontecer. E aí, na hora que isso aí baixar, quem que vai ser o próximo inimigo? A economia não tá andando por causa de quem? Vamos colocar a culpa em quem agora, né? Sabe, não vai, cara. Bom, aí seguindo, a próxima notícia que a gente separou já é do site Investing, né? Esse é um site bem legal, hein, pessoal? Inclusive, uma das aulas que a gente tem no canal, que é otimização de carteira, que eu mostro como que faz isso, o que é o conceito, a gente já falou em vários podcasts. Mas, na prática, as informações para colocar ali no Excel, para poder fazer os cálculos e criar essa alocação, a gente pega daqui, entendeu? Bem interessante. Ali onde tem o pesquisar no site, se vocês colocarem ali qualquer ativo, Petrobras, qualquer coisa, vai trazer um monte de informação do ativo, entendeu? Um histórico bem legal, né? E aqui você consegue ver notícias do Brasil e do mundo, né? Então, só selecionar ali na parte de cima a bandeirinha e aproveitar a leitura. Isso aí. Então, aqui, Selic, já falando, né? Já do fechamento da reunião, né? Manteve a taxa em 13,75. Pela sétima reunião consecutiva. Isso daí já vem se estendendo, né? Desde do ano passado aí. Vamos lá, foi o primeiro encontro do cupom após a apresentação do arcabouço fiscal, que e não é, né? No fim de março, pelo Ministério da Fazenda, apesar de que ainda persista incerteza quanto ao desenho final da proposta fiscal a ser aprovado pelo Congresso, os membros do colegiado avaliam que o anúncio, junto com a reoneração do preço dos combustíveis, reduziram parte da incerteza fiscal. Beleza. No entanto, restam dúvidas na avaliação do cupom dos impactos das novas regras fiscais sobre as expectativas para as trajetórias da dívida pública e da inflação. Qual que é o ponto? Qual que é a dúvida? Eles já tá atrelado à receita. Aí gera dúvida, cara, porque a receita, o aumento da receita é muito provável que não tenha. Entendeu? Por questão da perspectiva econômica brasileira. Exato. Pode ser que o governo comece a agir, criar alguns incentivos, trabalhar alguma coisa e possa ter melhoras. Mas não dá, por exemplo, para você... uma das coisas que falaram era o governo vai pegar essas empresas que estão devendo pro governo, que tem que pagar imposto, e vai apertar esses caras para poder cobrar. Cara, isso é lento. Isso não é chegar, vamos lá, empresa você está devendo, você vai pagar, você é obrigado a pagar, e a empresa vai chegar e falar, não, tá bom, vou pagar o meu... É bem difícil. Eu vou falar uma coisa que a minha esposa detesta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que eles devem é fato, que eles precisam pagar é fato, isso ninguém questiona.
Que eles vão fazer isso de forma rápida é uma incerteza, porque aí vai entrar o pessoal, cara, o pessoal, como tá acontecendo, o pessoal vai entrar com recurso, vai querer segurar, vai demorar, vai tentar parcelar e vai se estendendo, entendeu? E o governo vai chegar e fazer paga, um monte dessas empresas não tem nem condição de pagar, Uhum. um monte de É. empresa que deve muito imposto, tem as grandonas que não, mas tem um monte de imposto de empresa que ela não tem condições de pagar, porque a empresa está quase quebrada. Nós conhecemos empresas que devem para governo e que não tem condição nenhuma de pagar, e que o governo pode pegar tudo, que já não tem quase nada, quase tudo já está. E está preso por algum processo judicial, quase Não consegue fazer mais decretando nada, né? falência. É muito difícil. Então, essa incerteza sobre o resultado da receita gera essa dúvida no cupom. Cara, será que isso vai? Qual que Uhum. vai ser o impacto disso? Vai ser positivo? Não vai ser positivo? É complicado. Sim. É que tem algumas reações, né, de alguns profissionais do mercado. O primeiro ali é do economista André Perfeito, Uhum. certo? Porque ele fala, Copom sinaliza corte apenas no segundo semestre. Então, provavelmente, a próxima reunião, daqui 45 dias, Possa já ter. ainda vai estar ali no segundo semestre, mas ainda No talvez aqui, né? comecinho. Então, pode ser que ainda mantenha essa taxa de 75, né? Então, ele fala, insistência em falar algo que já foi dito. Que irá atuar com juros no atual patamar até que haja queda da inflação corrente e da inflação futura. Ancoragem das expectativas. Cai nessa parte aí, né? Ele fala que na próxima reunião ainda segure a taxa em 13,75. Aí vai mais um lá, o economista-chefe da Messi Investimentos, Gustavo Bertotti, tem opinião semelhante à de Perfeito, avaliando que o comunicado tem um tom menos contracionista, mas que o início do corte de juros inicia apenas no segundo semestre. Basicamente o que a gente também estava falando. Ainda existem incertezas em relação ao arcabouço fiscal, eu Né? acabei de falar um dos motivos. Na nossa avaliação, é permissivo com o aumento de gastos, o que causa uma preocupação sobre a deteriorização da trajetória da dívida pública. Nós fizemos uma continha de padaria, entendeu? Poxa, se o governo arrecadasse isso e se uma parte daquilo que for ganho for utilizado para pagar a dívida que existe hoje, cara, vai anos. Anos e anos. Vamos ver como que vai ser, como vai ser debatido, que ainda nem está sendo debatido. Isso para poder. Só pagando juros, gente. Só vai pagando juros. É muito problemático trabalhar em cima da receita e não do corte de gastos. É interessante trabalhar em cima da receita? Vamos imaginar, vamos trazer isso para a vida da família. Atual. Imagina você, que você hoje ganha 5 mil reais. Você está devendo 6 todo mês, você está indo lá no cheque especial, de alguma forma você está adquirindo dívida. Aí o que você vai fazer? Você, poxa, não, vou arrumar uma forma de melhorar minha receita. Vou tentar vender um pouco mais, vou arrumar um serviço melhor. Isso não é um ponto negativo, isso é muito positivo. Só que você não tem como ter certeza que para o próximo mês você já vai conseguir melhorar essa sua receita. Vai ter que ser vindo trabalhado tempo a tempo. Só que uma coisa que dá para você ter certeza hoje é, se eu cortar isso de gasto, eu consigo no mês que vem, ao invés de gastar 6, gastar 5. Ou ao invés de gastar 15, gastar 14, gastar 10. Vamos imaginar que é um volume maior. Ou ao invés de eu gastar 2,5, eu vou gastar só 2. Você consegue sim se planejar e cortar custo. Essa é a diferença. Analisar pela ótica da receita, você tem um pouco mais de dúvida do quanto isso vai dar certo. E analisar pela ótica do corte, entendeu? É mais factível porque você sabe que você pode cortar isso, entendeu? É meio que você já tem na mão, né? O corte. Porque eu já sei o que eu gasto todo mês. Para eu cortar algo que eu tô tendo gasto, é mais fácil do que eu contar que Uma mês que receita que vem eu vai vou vir. receber X a mais. É isso. É mais ou menos isso, entendeu? Óbvio que também ter o corte de gasto é muito difícil. Sim. Não é tão simples assim. Mas segue mais ou menos, né, nessa mas linha. numa ótica bem simplista, É né? isso. O corte acaba sendo mais fácil do que você adquirir uma renda. Vamos lá, vamos ver lá embaixo lá. Já Rafael Cardoso, economista-chefe da Daicoval Asset, concorda que o ciclo de corte da Selic se inicia. Todo mundo está falando a mesma coisa. Semestre, mas apenas em setembro. Ele já salienta um período um pouco maior aí, né? E ele já coloca a Selic a 12,50 ao fim de 2023. Isso. Tem o do Luiz Felipe Basso, também CEO do Transfer Bank.
Houve um aceno reconhecendo a medida, o arcabouço fiscal, como positiva, mas sem relação direta com a condução da política monetária. Estão sendo bem Separado. separadas as coisas aí, né? É porque entra naquele ponto que os caras estão falando de jeito bonitinho aquilo, não se esperava nada, e aí veio alguma coisa, pô, já é um aceno positivo, mas esse alguma coisa ainda não é o suficiente. Na visão do Banco Central, ainda há de esperar, e é o que eu falei. Foi conversado, foi falado, trouxe uma proposta e ela parou, não está sendo discutida. Aí é isso que, o fato de chegar, a proposta que está aqui, uma proposta mais ou menos, entendeu? Que tem que passar pela Câmara, passar pelo Senado, chegou lá, tá aqui. Agora pode baixar a taxa de juros. Cara, isso nem andou. Uhum. Nem andou. Tá lá. Tá paradinho lá. Foi feito Nem nada. sabe direito o que é isso, entendeu? Aqui fala um pouco, né, do comunicado do Uhum. Copom, tá? É, Um outro ponto, né? Só um pedacinho e eu vou citar algumas coisas. O ambiente externo se mantém adverso. Os episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado a incerteza. Isso lembrando, tem podcast onde a falando gente dos fala, bancos, onde a gente conta até a história do nosso do querido Crédito Suíço. Crédito Suisse. Esse ponto aqui, o que acontece? Existe a expectativa de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Foram 2 bancos nos Estados Unidos? 2 ou 3? Dois. 2 e um Silicon Valley ainda. Um Teve conseguiu. que eu não lembro o nome, mas 2. É Silicon Valley e o outro não Silicon lembro. Valley e o outro não lembro. Não lembro. B Mas foram- alguma coisa? É. BW, não lembro. Não lembro. Foram 2 mesmo que Foi- encerraram. E foi pro tava brejo. meio ruim das pernas ali. Credit Suisse E passou um depois sufocão. o Credit Suisse que Que aí também, Aí qual mas que é o a nome do outro UBS banco tá- suíço que comprou? a UBS. UBS, né? Comprou, né? Ainda tava num processo meio complicadinho ali com eles. É? Ainda tava para aprovação da União Europeia. Alguma coisa assim. Não, mas os caras vão aprovar. É. Vai Ainda deixar. eles ainda estavam Basicamente eles o finalizaram seguinte. a compra, né? Mas Uhum. não finalizaram. Então, mas é basicamente o seguinte: ou compra ou Ou- lascou, irmão. Já era. É mais ou menos isso. Então, qual que é o ponto? Aí os Estados Unidos têm uma perspectiva da alta. Dá uma olhadinha aí, cara, porque a reunião dos Estados Unidos também, acho que dá uma olhada, ver se tem alguma coisa. Lá na Austrália aumentaram a taxa de juros, na Europa também. Então, o mundo todo ainda está muito preocupado com essa parte da inflação, entendeu? Vê se você acha alguma coisa aí. Olha lá. Fed aumenta a taxa de juros dos Estados Unidos pela 10ª vez seguida. Viu? Um dia atrás. Vamos dar o juro em 0,25, né? Foi para 5, né? Deixa eu abrir aqui. Cara, Eu falo tudo é a lá. maior taxa de juros norte-americana desde 1900 de bolinha. 5,25. 5 para 5,25. Inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 5% em março. Então, para vocês verem, né? Até nos Estados Unidos Os caras estão aumentando passando juros por pra isso. caramba. Aí a pessoa, mas olha lá tá 5 e pouquinho. Aqui no Brasil tá. Cara, para. 5 e pouquinho lá, pessoal. Vocês não têm noção Não, do que é isso. O que é isso? Uma doideira. Isso eu Pessoal acho tá que ficando desde os louco. anos 70 não tem nada como É. isso. Entendeu? Acontecendo nos Estados Unidos. Na Europa também. Na Europa também. Entendeu? Aqui no Brasil, você trabalhar com uma taxa de 13, né? É o nosso. É alto, mas A gente já tá acostumado ali, com isso. Alguns com anos atrás a gente tava em 10, 14. com 8, pô, tá maravilhoso. 5 aqui no Brasil, o pessoal tá dando mortal pra trás, sorrindo. Nos 5 Estados nos Unidos, Estados Unidos é absurdo. é absurdo. É absurdo. E é um ponto que vem acontecendo no mundo inteiro. E aí o pessoal fala, poxa, e quer ver um outro ponto? Ó, A só meta rapidão. da inflação nossa, ela é mais alta do que um monte de país subdesenvolvidos. Se eu não me... México, vários outros países aqui, que da América Latina. mesmo. O teto da inflação é menor do que o nosso. Uhum. Entendeu? Então a gente já tem o teto Alto, no né? meio dos países subdesenvolvidos, a gente já tem um teto mais alto, a gente já permite um pouco mais de inflação. É que também vai muito do que o Brasil é, né? Como posso falar? A parte territorial do Brasil, né? Você Muito grande. lidar com o território do Brasil, onde você muda tanto, contar ali no Acre, contar Rio Grande do Sul, contar São Paulo, contar Bahia, você tem cenários totalmente diferentes. A parte microeconômica de preço em cada região e toda a parte de que envolve, tudo que envolve a elaboração é muito diferente. A elaboração de um preço de um produto acaba que você tem essas variações. Poxa, você tem aqui
Um exemplo disso que o Wesley está falando é o seguinte: você vai abastecer um carro aqui no estado de São Paulo e vai É abastecer X. em outro canto, você Em vê que é muito Minas maior, é Y, em entendeu? Mato Grosso Aí é isso outro joga o valor. preço da inflação, joga os preços lá para cima, que empurra a inflação lá para cima, entendeu? Exato. É bem complicado, né? É isso aí. Você fazer gestão do Brasil. E esse é um ponto que você falou que é legal. Tudo no Brasil é muito grande, gente. Tipo, os problemas do Brasil é muito grande, tá? Como que você resolve isso? É difícil. Então, não é tão simples resolver. É. Então, por isso que uma canetada não funciona. É aquilo, Tem que pessoal. ser conversado, tem que ser Pare de olhar pro seu planejado. umbigo e talvez seu vizinho tenha um problema muito pior que o seu. É Então, isso, né, cara? a sua defesa de interesse pode não ser a defesa mais importante do mundo, tá? É verdade. Então, você imagina que na sua casa já é difícil você fazer gestão ali da sua casa. É uma casa. A ver, seu município, o prefeito, os vereadores ali fazem gestão, É muito mais complicado, cara. é complicado. Imagina o Brasil. É. E é isso que tem que entender, certo? A gente tem que ter essa ciência, saber quais são os problemas, saber onde são os gargalos, e sabendo, entendendo tudo isso, quando vier informação, você vai saber filtrar se isso aí é real ou se não é. Se isso aí faz sentido ou se não faz, entendeu? Exato. Bora pro próximo? Então, incidiu o cupom inicial de corte de juros em junho, diminuíram a ponta analistas. É porque os caras estão falando segundo semestre, tem a Exato. galera falando para setembro. Já pegamos algumas falas ali, né, do Vai do seguir na arquivo mesma anterior. linha, né? Expectativas de inflação ainda estão desancoradas e que o mercado de trabalho está resiliente. Foi mal. Cara, a gente teve um aumento aí no desemprego, né? Então, O Comitê de Política Monetária decidiu nessa terça, né, manter a mesma coisa. 3,75. Tatiana Pinheiro, Chefe da Galápagos. disse em live da XP que o BC optou por manter a mensagem das últimas reuniões, de que sua estratégia é manter a taxa de juros desse patamar mais alto até que as expectativas de inflação, incluindo as de prazos mais longos, caiam em direção à meta. Porque tá muito fora da meta ainda. E acaba sendo um cenário também bem difícil de você estimar, né? Tá mantendo agora, tá no mês 5, essa reunião, a taxa. Muitos falam que a próxima reunião não vai cair a taxa, vai ser mantido. Teve falas ali do arquivo anterior que vai cair no segundo semestre, mas em setembro, algo do tipo, e aí fica bem difícil de Ó, a tá Tatiana estimando. falou algo que eu falei um pouquinho antes, ó. A Tatiana disse que houve uma sinalização de que não é apenas a entrega do novo conjunto de regras fiscais. Que eu falei, tá aqui, beleza. É a mesma coisa você, aquele exemplo. Não, no que eu falei com relação às casas, o cara que ganha 5 deve 6, ou que ganha 15 deve 20, ou que ganha 1 e deve 1.500. Poxa, não, ó, o plano é esse, vamos fazer isso aqui, que aí as coisas vai dar certo, tá bom, beleza. E vai tocando a vida e não fala mais sobre aquilo. E o plano tá ali. Tá aí, ó. E ainda Aqui, um ó. plano mais ou menos, né? Um plano não é nem aquele, Feito no- um baita planão, um planinho Feito ali xoxo. no saco de pão, né? Aí não tem como, né, gente? Aqui também fala a mesma coisa aí. Segue um pouco falando da inflação. Mas vamos lá finalizar. E o que isso impacta a sua decisão de investimento? Está muito atrelado a principalmente o pessoal de renda fixa. Como nós já falamos várias vezes aqui, a decisão para onde vai o cupom e a expectativa da inflação, também a expectativa da taxa de juros, vai te direcionar na escolha do seu ativo de renda fixa. Como nós estamos aí no início de um processo de queda, a curva da taxa de juros se subiu, se estabilizou, tende a cair aí no segundo semestre. Então, a gente ainda tem um tempo bacana para as pessoas que investem em renda fixa e que têm um olhar para mais médio e longo prazo, aproveitar as opções de pré-fixado, entendeu? Pós-fixado, para curto prazo, você consegue pegar um pós-fixado, por exemplo, que está pagando, sei lá, 107, 108 do CDI, talvez um pouco mais de uma instituição para outra, em alguma instituição ou outra.
Então ainda compensa. Isso. Porque aí o cálculo que você vai fazer, ó, vou pegar um pós-fixado aqui para 6 meses, para um ano, eu sei que a taxa de juros vai cair, mas eu vou criar uma gordura no começo para depois ir diminuindo. Agora, para quem já está pensando no longo prazo, 2 anos, 3 anos, vai ter que entrar em um pré. Entendeu? Já vai ter que entrar num pré, porque a expectativa da taxa de juros é sim reduzir e também a inflação. Então, se você está no IPCI, um IPCA mais alguma coisa, ou se você vai entrar em algum outro pós, é legal você fazer isso por um prazo mais curto, e se você vai entrar num pré, aí já é legal você fazer isso por um prazo mais longo. Exato, Certo? exatamente. Para quem está na renda variável, você no mercado acionário ainda está uma baita incerteza, certo? Quem gosta de ações, você vai precisar ainda, e como sempre, né? E num momento como esse, mais ainda, olhar muito bem, saber escolher os ativos. Aí eu já deixo a dica para vocês conhecerem um pouco da nossa forma de trabalhar lá na Altus Finance, na parte de consultoria de investimento. Tem até muitos podcasts que nós fizemos que a gente fala da ideia nossa sobre o mercado de renda variável. Eu falo para vocês que o mercado de renda variável é bom, sim, mesmo nesse momento, desde que você saiba o que você está fazendo. Exato. Né? Dá para você tirar sim, dá para você montar uma carteira robusta, uma carteira bacana. Se vocês tiverem interesse de conhecer, é só chamar aí, deixa uma mensagem. O Wesley vai deixar o link para todas as nossas redes sociais, os nossos contatos, vai estar aí. Nosso site para você Deixar conhecer. o site para você conhecer ali, ver os Tudo conteúdos. escopo, tudo escopo de Tem atuação. blog, bem interessante. Tem a parte bastante coisa. do Invest, o InvestCast Edu, né? Certo. Tem a parte de vídeos lá, vários podcasts. E parte de aulas também, né? Tem bastante coisa. E o mercado acionário tá sim num momento bacana, dá sim para você montar uma carteira, uma carteira interessante. Óbvio que está num período de uma volatilidade muito maior, então tem que ser olhado com cuidado. Continuando, para quem gosta de renda fixa, fundos imobiliários. Fundos imobiliários é interessante também. interessante. Você tem uma taxa, hoje você tem fundos imobiliários, se você montar uma boa carteira de fundo imobiliário, você vai ter um retorno ali 1,20, 1,30, 1,40, sem uma volatilidade muito alta, batendo em fix. Episódio passado, pessoal, a gente falou de fundo imobiliário. É mesmo, né? Bem legal. Falamos. Tem um exemplo de carteirinha lá para vocês verem como funciona, né? Uma explicação dos fundos imobiliários, como eles remuneram essa parte. É isso. Então, o mercado, para quem tem interesse, quer conhecer, quer iniciar, renda fixa está muito bom. Conforme eu falei, só recapitulando. Curto prazo até dá para pegar alguma coisa em pós, longo prazo tem que ser pré. E o mercado de renda variável, bolsa de valores e os fundos imobiliários também, bacana, mas não é para qualquer um, precisa ser feita uma análise ou buscar profissionais que possam te auxiliar, tem a Altus Finance para poder dar uma força nisso para vocês, entendeu? Exatamente. Beleza? É isso aí. Beleza? Mais um episódio, pessoal. Vamos um pouco aqui da reunião. Toda reunião a gente vem trazendo, falando um pouco, né, como foi o fechamento, como o mercado está reagindo. Expectativa, Exato. a nossa visão aí, a gente não fica em cima da mesa, falamos que fazer um projeto fiscal, nós só pegar um papel e colocar isso na mesa e está feito. Não é tão fácil Não assim, é tão né? simples assim, então as dúvidas do Banco Central são justificáveis. Entendemos que, poxa, a taxa de juros muito alta prejudica muito a economia? Prejudica, pessoal. Realmente é ruim, ninguém As discorda dúvidas do disso. Banco Central e a preocupação do governo, né, as duas coisas são muito aceitas, né? São Sim. muito válidas. Só que não dá para fazer também as coisas do dia para noite a torta direito, né, pessoal? Aí qual que é o ponto? Cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Exato. A responsabilidade do Banco Central é garantir que a inflação não suba e se ele tiver que manter a taxa de juros lá no alto, ele vai manter. É o trabalho dele, gente. Infelizmente, não, mas ele não pode fazer isso. Cara, mas é o trabalho dele. É o papel dele. Não tem o que fazer. Aí a gente tem que olhar para o outro lado e falar, tá, então, o que o governo está fazendo para poder mudar esse cenário? O governo ficar lá, o Lula como presidente da República, ficar lá batendo, falando, não adianta. É muito mais fácil ele vir para dentro, olhar, o que eu vou fazer estruturalmente para poder resolver isso. Você tem que ter essa parceria, né, de ambas as partes aí, se entenderem e chegar num consenso e apresentarem coisas realmente válidas, né? Não simplesmente ir lá e falar qualquer coisa e querer que faça. Não vai adiantar. Né, você pode tirar pela sua casa aí, né? Se você chegar na sua casa lá, William, e falar coisa pra sua esposa, certeza você vai dormir no quintal.
entendeu? Então, você Absoluta. tem que ter o governo e o Banco Central tem que ter um relacionamento saudável, E caminhar junto. caminhar junto para fazer o Brasil crescer. Acho que todo mundo quer que o Brasil evolua e todo mundo possa ter uma vida decente, né? É isso. Aí vai a crítica ao governo de estar vendo no Banco Central um inimigo. Não é assim que funciona. Isso. Não Vamos é lá, assim que governo. funciona. Vocês têm potencial. Tem Eu sim. acredito em vocês. Vamos lá, Vamos vamos lá. ajude nós aí. Vamos correr junto, pô. Vamos lá. É isso aí. Beleza? Boa. Fechou? Obrigado, pessoal. Mais um episódio. Deixem o like, compartilhem. Entre em nossas redes sociais, acessem o site. Qualquer dúvida, comentários e contato lá no site. É isso aí, pessoal. E passem para os seus conhecidos. Levem esse conteúdo, não só esse, mas também os outros, para que a gente crie um grupo cada vez mais sintonizado e Isso. conectado, entendendo das coisas que estão acontecendo no mercado financeiro, tanto a nível nacional quanto internacional, entendeu? É muito importante para que você possa tomar suas decisões na sua casa de como você vai Exato. investir o seu dinheiro, como você vai poupar o seu dinheiro. Conteúdo gratuito, pessoal. Só apertar o botãozinho de inscrever aí, ó. É isso E, ó, aí. É a ser feliz. gorjetinha. Tô copiando de você, João. É a gorjetinha que você pode dar pro canal, gratuita, é só Isso aí. clicar lá no Seu gostei. like, E inscreva-se. tem uma coisa, Show. cara, tem que fazer esse comentário. Todo youtuber faz isso, aconteceu comigo hoje. O danado do YouTube não entrega notificação, cara. É uma merda. Dá uma confirmada. Apesar Não. de ter um canal pequeno, pessoal, Cara, mas não você entrega. que é inscrito e acompanha, Malone, valeu, brother. uma Obrigado, olhada porque lá. foi E um lembre-se parceiro que- nosso que falou isso. Que Valeu. não tá aparecendo, cara. Não aparece pra ele, você não acredita? aparece? Ah, o YouTube não entrega. Não entrega, cara. Mas só, né, salientando aí, reforçando, né, todo domingo tem episódio. Todo Tá, domingo, pessoal? gente. Todo Olha lá, domingo. domingo o episódio vai estar lá, disponível, tanto no YouTube quanto lá no Spotify, tá? Você Em que- breve, E a gente tem outra plataforma também, começar a subir material, que é o SoundCloud. Ainda tá no início, estão mas testando, tá estão indo. aprendendo. Vamos em breve. ampliando as plataformas para ficar mais fácil pro pessoal ter acesso aí, né? Caraca, hein? Ó, a gente tá no Twitter, né? Estamos no Twitter, estamos Instagram, no Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud, SoundCloud nas casas de todos os e brasileiros, no Spotify. no Spotify. Tá faltando o TikTok. Ainda tem o TikTok não. TikTok, a sim. gente vai fazer dancinha, vamos lá. Meu Deus. Vai ser ótimo. Cara, que ser ótimo. porcaria. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais, gente. Abração pra vocês. Fiquem com Deus e boa semana a todos. Falou.